Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais este vídeo. Nesse vídeo nós iremos falar um pouquinho sobre como é o processo de armazenamento das informações na memória. No vídeo anterior nós fizemos um algoritmo que fomos capazes de realizar a decomposição de números, processando esses números como se eles fossem texto. E aí eu havia comentado que um número ele pode ser armazenado na memória como um caractere. E existe uma diferença. Tem horas que a gente armazena o número como uma sequência que representa efetivamente um número e tem horas que a gente pode armazenar um número representando um caractere. A diferença entre essas duas formas é que se a gente armazena um número no formato de número, aí a gente consegue realizar as operações matemáticas comuns com esse número. Então, soma, multiplicação, divisão. Ok? Já se esse número está armazenado como um caractere, aí nós não conseguimos realizar a operação matemática com ele antes da gente realizar o processo de conversão de caractere para números. E existe um porquê disso, tá? Existe um porquê como a gente representa um número e como a gente representa este mesmo desenho desse número como um caractere, tudo bem? Então vamos lá. Tudo começa, tá, por conta do funcionamento básico do computador, tá? E eu vou falar dessa pecinha rapidinho aqui, que é o transistor, que foi, vamos dizer assim, a evolução da capacidade computacional. Os computadores evoluíram graças à construção desse pequeno elemento aqui, que nós chamamos de transistor. Bom, o computador, basicamente, ele funciona apenas com números. O computador não consegue processar outra coisa que não sejam números. E mais especificamente, o computador só consegue processar números em um formato que a gente chama de binário. O formato binário, ele funciona da seguinte forma. Vou pegar uma planilha no Excel que eu fiz aqui apenas para representar a memória. Mas o que é um número binário? O número binário é uma sequência de números que o número ele é composto apenas por dois algarismos. Ou é o número 1 ou é o número 0. Ok? Então, esses são os únicos dois números que o computador consegue processar. Ou o computador consegue processar o número 0, ou ele consegue processar o número 1. Tudo bem? E no fundo, essa representação aqui é apenas uma conversão para o que a gente chama, por exemplo, 0, ausência de eletricidade. Então, quando a gente tem num determinado componente eletrônico ali a ausência de eletricidade, a gente pode falar que a gente tem o número 0. E se a gente tem a presença de eletricidade passando num fio, né, num componente ali, a gente pode falar que a gente tem o bit 1. Então, no fundo, o computador trabalha com a eletricidade, tá? É a presença ou não da eletricidade. E aí a gente faz uma associação. Quando eu não tenho eletricidade, é o bit 0, o número 0. Quando eu tenho eletricidade, seria o bit 1. E o computador só consegue fazer operações juntando esses dois números, 0 e 1. Por que a gente fala sistema binário? Porque o sistema binário é um sistema que a gente só tem duas possibilidades. Ou é 0 ou é 1. Diferente do sistema decimal. O sistema decimal a gente já tem 10 possibilidades. Você tem o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. E aí quando você soma o 9 mais 1, aí vira 10. Aí você aumenta uma casa para compor esse número. Né? Então o que é o 10? O que é o 23, por exemplo? É o número 2 junto com o número 3. Ok? Então dependendo de onde a gente coloca o número ali, ele vai ter um peso diferente. Se eu coloco 2 mais à direita, é 2 unidades. Se eu coloco 2 mais à esquerda, nesse caso aqui o 2 representa 2 dezenas e o 3 representa 3 unidades. E assim sucessivamente. No sistema binário, a gente também tem a mesma característica. Cada bit desse aqui, ó, ele tem uma posição específica. Então, esse bit 0 na primeira posição, ele tem um peso. Esse bit 0 na segunda posição, outro peso. Esse bit 1 na terceira posição, um outro peso. Da mesma forma, tudo bem? Nesse vídeo eu não vou entrar a fundo em como fazer as conversões de números decimais para números binários. Eu depois gravo uma outra sequência, uma outra playlist apenas com conversão de binário, que aí para quem vai estudar mais a fundo a computação é importante entender exatamente como funcionam essas conversões. Mas para a gente nesse momento a gente quer entender apenas o básico da programação, a gente só precisa entender como que as informações são gravadas na memória e para entender como isso é gravado lá na memória, a gente pelo menos precisa conhecer como funciona esse tal do sistema binário, tudo bem? Bom,
E por que eu disse que tudo começou com essa pecinha aqui, tá? Porque para o computador conseguir fazer as 4 operações básicas, né, fazer a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão, o computador precisava ser capaz de ter um elemento eletrônico que pudesse, a partir da presença ou não da eletricidade, ele pudesse fazer os cálculos. Então, se eu pego um número que eu estou representando por sequências elétricas e um outro número representado por uma outra sequência elétrica, eu preciso de algum componente eletrônico que, ao aplicar essas duas sequências elétricas, ele vai conseguir fazer uma operação de soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, até antes da existência do transistor, tudo bem que antes do transistor tinha a válvula que fazia a mesma função do transistor, mas antes do descobrimento desses dois dispositivos, primeiramente da válvula e depois do transistor, não era possível criar nenhuma máquina elétrica ou eletrônica que pudesse fazer as 4 operações básicas. Então, a partir do momento que foi se descoberto a válvula e depois, posteriormente, o transistor, aí foi possível a gente começar os primeiros computadores que basicamente faziam apenas as 4 operações, tudo bem? E o porquê que foi necessário desenvolver um dispositivo? Porque como um dispositivo que pudesse fazer isso? Porque como o computador trabalha com a presença ou a ausência de eletricidade, era necessário controlar, ora, a presença e ora a ausência, como se fosse um interruptor. Então, da mesma forma que a gente tem um interruptor de lâmpada na nossa casa, que a gente consegue apertar ele para ele ficar de um jeito, a lâmpada está desligada. Eu aperto ele de outro jeito, a lâmpada está ligada. Então a gente pode falar que um interruptor ele pode ser um elemento que consegue representar números em binário. Se eu falar que a lâmpada está desligada é o 0, e se eu falar que a lâmpada está ligada é o número 1, então eu consigo representar pelo piscar das lâmpadas, desligo, ligo, desligo, mantenho ela desligada ou mantenho ela ligada, a partir da contagem de um tempo, né? Então você fica contando quanto tempo ali que a lâmpada ficou naquele intervalo, a gente consegue representar esses números nessa sequência binária. Tudo bem? Mas não vamos aprofundar disso nesse momento, depois eu gravo uma playlist só explicando sobre esse processo de conversão. E aí, uma vez existindo os transistores, as válvulas e depois os transistores, agrupando essas válvulas e esses transistores, foi possível a gente ter a criação de alguns elementos que a gente chama de portas lógicas. Então, as portas lógicas é um arranjo, é uma combinação de transistores para conseguir fazer as operações elementares necessárias para poder fazer os cálculos. Então, mais à frente, na hora que a gente evoluir na linguagem de programação, a gente vai ver os operadores lógicos, que é o operador e, o operador ou. E aí o operador e o ou, ele funciona na eletrônica através da implementação dessas portas lógicas que a gente chama, tá bom? Então, se a gente pegar um processador hoje, processador do computador, ou qualquer circuito eletrônico, né, CI que a gente fala, qualquer chip, microchip, basicamente ele é o quê? Ele é uma união de bilhões e bilhões de transistores conectados entre si, formando um conjunto gigantesco de portas lógicas, e aí manipulando a presença e a ausência da eletricidade nesses componentes, a gente consegue chegar nas operações básicas de soma, multiplicação, divisão e subtração, só que apenas em números binários, ok? Porque lembra que o transistor só pode representar 2 estados, ou eu tenho a presença de eletricidade, ou eu tenho a ausência de eletricidade, então eu só tenho 2 estados. Então a gente precisava de um sistema numérico que eu pudesse representar apenas 2 dígitos, o 0 e o 1, por exemplo. E aí, através da utilização do transistor, juntando esses transistores de uma determinada forma, formando as portas lógicas, aí a gente consegue colocar dentro dessas portas lógicas uma sequência elétrica que vai representar esses zeros e esses uns, e aí então a gente consegue fazer as operações de soma, multiplicação, divisão e multiplicação, tudo bem? Então isso aqui é apenas uma introdução bastante rápida, tá? Então, a partir do momento que a gente entendeu que o computador só consegue trabalhar com um sistema binário, que são esses números zeros e uns, tudo no computador precisa ser convertido para números binários. Então, qualquer coisa que você tiver no computador que vai ser processada pelo computador, armazenada, calculada, né, você muda de estado, qualquer coisa que o computador vá representar precisa estar armazenado ou convertido para um sistema binário, um sistema de zeros e uns. Bom, aí vem um nó na sua cabeça. Aí você vai falar assim, Rogério, bom, mas como é que eu estou conseguindo ver então essa letra S? Como é que eu estou
conseguindo ver essa letra A? Como é que eu estou conseguindo ver essa cor azul, essa cor vermelha, essa cor amarela aqui na minha tela? Bom, porque aí, através da evolução dos vários anos da computação, o computador foi evoluindo, evoluindo, e aí foi se criando o que a gente chama de tabelas de conversão. Então, tudo no computador é convertido para um número decimal e aí, consequentemente, para um número binário. Então, cada letra dessa aqui, ó, cada letra dessa dentro do computador, ela tem um número associado a ela. Cada cor dentro do computador, eu tenho uma cor associada a ela, que é sempre um número decimal. E aí, uma vez tendo os números decimais, através da matemática, através de um conceito que a gente chama de redução de bases ou conversões de base, a gente consegue converter qualquer número de decimal para binário e de binário para decimal, tudo bem? Essa parte de conversão é a que eu não vou falar nesse momento, nesse vídeo, tudo bem?